O presente curso tem por objetivo capacitar um auxiliar de saúde bucal. O conteúdo selecionado abrange a habilidade de compreender e dominar o ambiente odontológico que requer disciplina e dedicação da equipe. Você compreenderá os procedimentos realizados na dentística operatória, tais como as restaurações dentárias, além de conhecer os materiais restauradores diretamente, como o amálgama e a resina composta, conhecendo os cimentos odontológicos e todas as informações necessárias para a capacitação do profissional auxiliar. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Nessa aula você aprenderá sobre materiais restauradores definitivos, aprenderá sobre o amálgama de prata, seu processo de obtenção e sua classificação. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de materiais odontológicos. Esse curso apresenta inúmeras técnicas para se utilizar os materiais dentro da odontologia, não é mesmo? Na aula de hoje você vai aprender sobre os materiais restauradores definitivos. Mas antes de darmos início, vamos revisar o que vimos na aula anterior? Na aula passada você estudou sobre os cimentos cirúrgicos e suas propriedades. Aprendeu que os cimentos cirúrgicos são utilizados após cirurgias periodontais, como o aumento de coroa clínica. Viu ainda as funções que lhe cabem, assim como sua apresentação e técnica de espatulação. Muito bem, agora já podemos aprender o novo assunto. Vamos lá! Materiais restauradores definitivos. Um material restaurador odontológico é usado para restaurar a função, integridade e a morfologia da estrutura faltante do dente. A perda estrutural normalmente resulta de cárie ou trauma externo. Um material deve preencher os seguintes requisitos para ser considerado um bom material restaurador: ter excelentes propriedades bactericidas e bacteriostáticas, ser atóxico ao organismo, ou seja, ser biocompatível, ter boas propriedades estéticas, ter facilidade em manipulação. Além dessas características, o material deve ser ainda resistente e durável, ter adesão permanente às estruturas dentárias. De fato, nenhum material conseguiu ainda cumprir à risca todas essas propriedades de maneira satisfatória. Assim, a busca pelo material ideal é forte e constante de pesquisa dentro da odontologia. Restauradores metálicos. Os metais são utilizados na odontologia geralmente em forma de ligas metálicas. O único material utilizado puro na confecção de restaurações era o ouro. Ainda que raramente usavam também o titânio para isso. Os dois materiais eram utilizados antigamente para fazer restaurações diretamente na cavidade dental. Fique ligado, a função da restauração é restabelecer o elemento dentário, devolvendo sua forma, função mastigatória e estética perdidas por trauma ou processo carioso. Amálgama de prata. O amálgama de prata é utilizado na odontologia há mais de 150 anos. É um material restaurador metálico ainda muito utilizado em vários países na restauração de dentes posteriores. Entretanto, não é um material estético, o que vai de encontro à demanda cada vez maior da população. Ele possui baixo custo e preenche satisfatoriamente os requisitos de restabelecimento de forma e função dos dentes. Além disso, também é um ótimo isolante térmico. Vale ressaltar que alguns países já baniram a sua utilização.
Isso ocorreu por considerarem-no um material tóxico ao organismo. Entretanto, essa afirmação gera muitas controvérsias. Inúmeros estudos foram realizados demonstrando a não toxicidade do amálgama ao organismo humano. O amálgama é formado basicamente de uma mistura de limalha de prata e mercúrio, Hg. Ele forma uma massa uniforme e maleável que deve ser condensada dentro da cavidade dentária antes de tomar presa. Observamos aqui uma restauração de amálgama. Vamos agora analisar as duas formas de classificação do amálgama. A classificação pode ser das seguintes formas. Classificação pelo formato das partículas. E classificação por composição das partículas. Cada um desse tipo de classificação é composto por determinados segmentos. Vamos vê-los. Classificação pelo formato das partículas. Essa classificação é dividida em limalha. A limalha também pode ser considerada como uma fase de partículas irregulares. Nesse caso, a produção de uma mistura mais dura é quebradiça, mais difícil de inserir na cavidade e de ser esculpida. Partículas esferoidais. Essas partículas produzem uma mistura mais fluida e fácil de ser inserida na cavidade bucal. Além disso, pode ser facilmente esculpida logo após a inserção, possuindo maior resistência à compressão e à tração e ao desgaste das bordas da restauração CRIP. Ainda assim, necessita de menor quantidade de mercúrio para sua manipulação. Mistura das duas formas de partículas. Nesse caso, uma mistura intermediária entre a esferoidal e a limalha é o resultado. Partículas elipsoides. Em 1994, o brasileiro Nagem Filho introduziu um novo tipo de partícula, obtida por uma sintetização da liga de partículas esferoidais. Isso gerou as partículas elipsoides. Esse formato de partícula causa alterações na liga que melhora suas características clínicas e físicas originais. Bom, agora que vimos a classificação pelo formato das partículas, vamos ver o outro tipo de classificação e sua divisão. Mas, antes disso, preste atenção na seguinte ponderação. Fique ligado, é recomendável que a amálgama de partículas esferoidais seja usado, pois seu custo é menor comparado aos outros. Classificação por composição das partículas. Para essa classificação temos amálgama com baixo teor de cobre. As primeiras ligas de amálgama introduzidas na odontologia possuíam baixo teor de cobre, aproximadamente 5%. No entanto, algumas pesquisas apontam que aumentar a proporção de cobre das ligas poderia melhorar as características. Isso proporcionaria um amálgama com maior resistência à corrosão, ao desgaste e à durabilidade da restauração. Assim surgiram as ligas com alto teor de cobre, que são chamadas também de dispersão. Essas ligas podem ser divididas em liga com alto teor de cobre simples. É formada por uma liga única de prata, estanho, cobre. Liga com alto teor de cobre e de prata composta, chamada dispersão. Uma mistura de liga de prata estanho associada à liga de prata cobre.
Além disso, a classificação por composição das partículas está ligada a outros metais utilizados na liga de amálgama, mas em quantidade menor, como o zinco, o ouro e o índio. Bom, antes de continuarmos, é conveniente que respondamos a exercícios sobre o conteúdo. Você não acha? Dessa forma, os assuntos não se acumulam e o aprendizado é facilitado. Então, vamos lá. O amálgama é formado basicamente de uma mistura de limalha de prata e mercúrio, Hg. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. As primeiras ligas de amálgama introduzidas na odontologia possuíam baixo teor de cobre, aproximadamente 15%. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. O tamanho das partículas varia entre corte regular, fino e microfino. Os dois últimos são preferíveis, pois proporcionam facilidade de manipulação. A restauração final vai apresentar uma superfície mais lisa. O amálgama produzido por essa textura de partícula vai resultar em um material com maior resistência à corrosão e a fraturas. As ligas que podem ser encontradas de acordo com a classificação descrita são: liga convencional com partículas irregulares, limalha. Liga convencional com partículas esféricas. Liga com alto teor de cobre composta por partículas mista de esférica e limalha. Liga com alto teor de cobre simples com partículas esferoidais. Liga com alto teor de cobre simples com limalha. Cada um desses metais desempenha uma função específica na liga de amálgama. A prata é responsável pela cristalização do amálgama no tempo adequado. Além disso, ela aumenta a resistência mecânica e retarda a perda de brilho e oxidação. O estânio facilita a mistura entre a liga de prata e o mercúrio. O cobre aumenta a dureza, a resistência mecânica e a expansão do amálgama. O zinco funciona como um desoxidante, evita a formação de ferrugem. Ainda assim, ele é um agente de limpeza do amálgama. Já o mercúrio dá a consistência de massa quando misturado à liga metálica em forma de pó. Aqui nessa tabela podemos observar a porcentagem dos metais na composição dos tipos de amálgama. Processo de obtenção do amálgama. A mistura entre a liga de metais em forma de pó e o mercúrio resultará na massa que será inserida na cavidade dentária. Esse processo de manipulação é chamado de trituração. Existem formas variadas de trituração do amálgama. O ideal é que a trituração resulte em uma massa prateada de consistência macia para ser inserida na cavidade e que tenha proporção ideal entre mercúrio e liga metálica. Para que esse procedimento seja facilitado, a trituração pode ser feita mecanicamente por dois processos. O primeiro é por proporção de liga, mercúrio pré-dosada pelo fabricante, em cápsulas, colocada em um vibrador automático, para que seja misturada. O segundo procedimento equivale à proporção liga-mercúrio, colocada manualmente dentro do dosador do amalgamador. O amalgamador dosa a proporção dos componentes automaticamente quando é acionado. A inconveniência disso é que mesmo que o processo de dosagem seja feito pelo amalgamador, a liga e o mercúrio devem ser repostos manualmente no reservatório.
Isso pode influenciar na dosagem das proporções pelo amalgamador. Fique ligado, o tempo de trituração vai variar entre 5 e 20 segundos. Essa informação pode variar de acordo com as especificações do fabricante. A trituração ainda pode ser realizada com a utilização de grau e pistilo. Antes da invenção do amalgamador e das cápsulas pré-dosadas, o amálgama era triturado com a utilização de um grau e um pistilo. As dosagens eram feitas em balanças dosadoras chamadas de balança de Crandall. Essa forma de manipulação não é a mais utilizada e apresenta as seguintes desvantagens. Risco de exposição do operador ao mercúrio durante o processo de trituração. Necessidade de maior quantidade de mercúrio para fazer a massa, podendo prejudicar as propriedades do amálgama. Por ser manualmente, as chances de ter proporção liga-mercúrio incorreta são superiores. A forma mais indicada de fazer trituração é com o uso das cápsulas dosadoras. Isso porque as proporções são feitas por uma balança de precisão confiável. A manipulação é segura e sem risco de exposição ao mercúrio. Nessa imagem vemos um amalgamador. Apesar da toxicidade do mercúrio, o amálgama é um material seguro para utilização no consultório desde que respeitados os cuidados para evitar exposição a ele. Mesmo que muitos estudos mostrem a segurança da utilização do amálgama, ele já foi proibido em alguns países. Agora vamos ver os outros processos de obtenção do amálgama, após a trituração. Condensação. A condensação consiste na inserção e adaptação do material dentro da cavidade. A inserção do material na cavidade é realizada por um instrumento manual chamado porta-amálgama. O material deve ser condensado com o condensador de amálgama. A cavidade deve ser preenchida regularmente e a massa compactada para preencher todos os ângulos e as paredes da cavidade. Brunidura. O material deve ser condensado em excesso para permitir a remoção das camadas superficiais, que são ricas em mercúrio. A brunidura deve ser realizada com ferramentas ovoides ou esféricas. Tal instrumento é chamado de brunidor e a brunidura é feita com movimentos de pressão sobre o amálgama. Escultura. O tempo de espera para realizar a escultura varia entre 3 e 15 minutos dependendo da liga utilizada. A escultura é feita com um instrumento chamado de Hollenbeck. Isso vai reconduzir a forma natural de cúspides, sulcos, fossas e fissuras do dente, para permitir perfeição na oclusão com o dente antagonista. Acabamento. O acabamento é feito com brocas multilaminadas de 12 ou 30 lâminas no aparelho de baixa rotação. E o polimento é feito com taças de borracha. Nas faces proximais dos dentes, ou melhor, entre um dente e outro, o polimento é feito com tiras de lixa. A finalidade é corrigir degraus deixados na escultura que podem facilitar o acúmulo de placa bacteriana. Além disso, essa correção pode produzir uma superfície mais lisa e uniforme, e também prolonga a vida da restauração. Esse procedimento não deve ser realizado no mesmo dia da restauração. Portanto, deve-se aguardar 48 horas, porque a restauração leva pelo menos 24 horas para atingir sua resistência máxima. Segundo a Anvisa,
Desde 2005, os resíduos de amálgama devem ser estocados em um recipiente fechado. Além disso, devem ser coletados pela vigilância sanitária para serem recuperados. Uma restauração de amálgama pode durar até 25 anos, mas o tempo de vida média é de 8 anos. Dessa forma, concluímos o estudo das fases de obtenção do amálgama. Agora vamos responder a mais 2 exercícios de fixação de conteúdo. Logo após, veremos os tipos de falhas que podem ocorrer no amálgama. A condensação consiste na adaptação do material dentro da cavidade, exclusão, eliminação, inserção. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. O acabamento é feito com brocas multilaminadas de 12 ou 30 lâminas no aparelho de baixa rotação. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Falhas no amálgama. Elas podem ser corrosão, fratura, alteração dimensional, degradação marginal, manchamento. Vamos ver os problemas de cada um desses itens citados. Corrosão. A corrosão é provocada pela reação química entre o amálgama e a saliva e alimentos ingeridos. O tipo de liga pode influenciar, como também o tempo entre o contato da saliva com o amálgama recém-esculpido. Fratura. A quebra da restauração pode ocorrer por vários fatores. A utilização desse material em uma cavidade de proporções excessivas que não apresenta uma estrutura de dente restante suficiente para reter o amálgama e dar estabilidade à restauração é um desses fatores. Outro fator é a profundidade do preparo. Se o material não tem profundidade suficiente para se adaptar, ele pode quebrar mais facilmente. Além disso, a proporção da liga mercúrio e a quantidade vão interferir na resistência à fratura da massa produzida. Isso acontece pelo excesso de material deixado no final da restauração. Alteração dimensional. O amálgama tende a encolher durante a cristalização e se expande depois, causando o selamento da restauração na cavidade. A qualidade da liga e a quantidade de mercúrio podem influenciar na expansão do amálgama. Se a expansão é insuficiente, as margens da restauração podem ficar desprotegidas e possibilitar a entrada de bactérias e o reaparecimento de cárie ou até mesmo o deslocamento da restauração. Entretanto, a expansão excessiva ou tardia pode causar um estresse no remanescente dentário e resultar em fratura do dente. Degradação marginal. A forma de condensação, o polimento e o tipo de liga podem influenciar no desgaste das margens da restauração devido ao constante atrito na mastigação. Esse desgaste pode possibilitar a microinfiltração da restauração. Manchamento. O amálgama pode causar manchamento no esmalte e na dentina. Isso acontece pelo sulfeto de prata, um produto da reação de oxidação do amálgama. Além de comprometer o dente esteticamente, pode enfraquecer o remanescente dentário. Já que chegamos até aqui, vamos responder a mais um exercício. Em seguida, veremos um vídeo com mais informações sobre nossa aula. O amálgama tende a encolher durante a cristalização e se expande depois, causando selamento da restauração na cavidade,
Correto. Errado. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Olá! Que bom vê-lo novamente. Hoje eu trago maiores informações sobre o amálgama. Amálgama é o termo com que se designa todo tipo de liga metálica em que um dos componentes é o mercúrio. As ligas para amálgama contêm uma quantidade de prata maior do que 2/3 em sua composição. A quantidade de estanho é de aproximadamente 1/4 da liga. O mercúrio existente na liga induz uma amalgamação mais rápida. Isso mantém algumas características e qualidades de trabalho das ligas convencionais. Quanto ao descarte do amálgama, os resíduos gerados durante a confecção ou remoção de restaurações podem causar séria contaminação ambiental. Isso acontece quando são descartados impropriamente no lixo ou esgoto. Toda sobra de mercúrio ou de liga preparada que não seja utilizada imediatamente não deve ser coletada em frasco a céu aberto ou em recipientes de vidro. O correto é que os restos mercuriais deverão ser mantidos em recipiente rígido, vedado por tampa rosqueável, contendo água em seu interior. A água deve cobrir a massa de material armazenada. Os recipientes devem ser enviados para usinas de reciclagem. Isso porque sua destinação final comum pode causar contaminação ao meio ambiente. Bom, é isso por hoje. Nunca se esqueça de descartar corretamente os resíduos. Até a próxima. Parabéns! Com isso terminamos mais uma aula. Na aula de hoje, nós estudamos sobre materiais restauradores definitivos. Vimos, portanto, sobre o amálgama de prata, seu processo de obtenção e sua classificação. Até a próxima aula. Olá! Que bom vê-lo novamente. Nessa aula, aprendemos sobre os materiais restauradores definitivos. Vimos sobre o amálgama de prata, seu processo de obtenção e sua classificação. Não deixe de estudar. Nos vemos na próxima. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.